Bom, pessoal, é um prazer poder estar falando com vocês ou com você. Nesse caso, nós estamos agora meio que pessoalmente, né? Porque você está assistindo sozinho, não está com a turma. É um prazer, né? Meu nome é Josimar. Caso você ainda não me conheça, não seja aluno do Sobral, esteja acessando o site e conferindo nossas videoaulas. Então, nós estamos com essas. A proposta dessas videoaulas que nós estamos fazendo é reforçar, né, o aprendizado que nós já temos em sala de aula. Então, é um curso complementar, né? Não é um curso completo. São só algumas questões que nós vamos estar resolvendo por meio desse canal, desse fórum. Mas, de qualquer forma, é um prazer poder contar com a presença de cada um de vocês ou de você, caso você esteja sozinho. Então, os nossos vídeos serão vídeos curtos, 15 minutos, talvez um pouco mais. E nós vamos procurar resolver dentro desse tempo algumas questões, tá? Mas vão ser vários vídeos curtos. O objetivo é não pesar tanto a plataforma. Um vídeo muito longo vai demandar mais rede para você poder baixar. E também você nem sempre disponibiliza de um tempo muito grande para estar podendo assistir esses vídeos. Então a gente vai fazer vídeos curtos, vídeo de 15 minutos, né? Dá para você ver esse vídeo é, sei lá, antes de ir para o trabalho, ou quando você chega do trabalho, antes de você sair, até pro próprio cursinho, você para ali 15 minutinhos e assiste um vídeo, e não fica cansativo e é bastante proveitoso. Então eu espero que vocês gostem, né, do material que a gente vai estar gravando aí para cada um de vocês. E qualquer dúvida, pessoal, comentem no fórum, postem lá, e na medida do possível nós vamos estar sanando essas dúvidas aí, ok? Então, vamos lá, primeira questão. Temos aí uma questão da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vocês estão percebendo aí que nós estamos com um pequeno problema de configuração no PDF aqui, mas creio que não vai ser motivo de empecilho para a gente continuar. Então vamos lá, analisar essa questão. Ele pede para que nós observemos essa tabela verdade que ele nos coloca aqui, ó. A seguir. Ok, vamos observar essa tabela verdade. Temos o que nessa tabela verdade? Temos uma proposição P, uma proposição Q e uma bicondicional entre essas proposições, na seguinte forma. A segunda parte desse bicondicional é a proposição P, ok? A primeira parte é a negação de Q, ou seja, a negação desta proposição aqui. Então, a gente vai ter que fazer a negação dessa proposição Q para que nós consigamos resolver o que ele vai nos pedir. O que é que ele nos pede? Olha só, ele quer saber os valores lógicos que devem substituir x, y e z. Se você observou, esse bicondicional, ele apresenta na primeira linha, aqui, ó, o valor falso. Nas demais linhas, ele não tem valor lógico, ele substituiu com a variável x, y e z. Então, nós precisamos descobrir o valor de x, de y e de z nessa ordem, porque olha só, atenção, ele colocou aqui para gente a palavrinha mágica, não é? Respectivamente. Então nós precisamos resolver e precisamos resolver na ordem em que foi colocado, ou seja, primeiro x, depois y e por último o z. Se nós não fizermos nessa ordem, a gente vai responder errado. E certamente esse nosso erro vai estar aí como opção no gabarito, né? Vocês sabem que sempre, ou quase sempre, isso ocorre. Então, nós vamos fazer aqui, nós temos a proposição P, vamos colocar uma linha aqui, você deve ter mais espaço do que eu na sua tabela aí, então aqui dentro, vamos colocar a proposição não que, ok? Porque nós precisamos conhecer quem é esse não que. Não que, pessoal, esse operador lógico da negação, como nós já vimos, o que ele faz? Ele simplesmente inverte o valor lógico da proposição dada.
Por exemplo, na primeira linha, o Q é verdadeiro. Então a negação de Q vai ficar falso. Na segunda linha, o Q é falso. Então a sua negação fica o quê? Verdadeiro. Na terceira, ele é verdadeiro. A negação então vai ficar falsa. E na última linha, ele é falso e vai ficar então verdadeiro. Ok? Então, olha só o que nós vamos fazer agora. Deixa eu mudar o pincel de cor. A gente vai fazer esse bicondicional aqui. Mas esse bicondicional de quem com quem? Do não que nós acabamos de fazer aqui, e do P que está aqui no início. Ó. Então, são essas duas colunas que nós vamos observar. Ok? E como é que nós vamos determinar o que é verdadeiro e o que é falso? Aí você precisa lembrar do nosso macete, ou dos macetes. Nesse caso, a gente vai ter o macetezinho de quem? Do bicondicional. Lembra lá do nosso macete do bicondicional? O bicondicional é aquele cara que, para ser verdade, ele precisa que tudo seja o quê? Igual. Ou seja, o valor lógico das proposições tem que ser iguais. Você tem duas situações para isso. Você tem verdade, se somente se verdade. Isso vai ser o que? Verdade. Ou você tem falso, se somente se falso. Que também é verdade. Tá bom, pessoal? O que importa para o bicondicional, para esse se somente se, é se são iguais os valores lógicos. Ele não quer saber se são verdadeiros, se são falsos. Se forem iguais, o julgamento dele vai ser sempre verdadeiro. Ok? E se não forem iguais, o que ocorre? Bom, se não forem iguais, então vai ser falso. É só isso que a gente vai ter que fazer nessa questão. Observem, ó, aqui na primeira linha já deu resultado falso. Por que ele deu esse falso? Porque, olha só, a primeira, que é P aqui, aliás, a segunda, que é P, está invertido, é verdadeira. E o não que é falso. Como elas são diferentes, o resultado deu falso. Vamos ver as outras. Olha só. Na segunda linha, a primeira, que é o não que, é verdadeira. A segunda também é verdadeira. Ou seja, são iguais. Conclusão. O x vai ser verdadeiro. Beleza? Vamos já logo anotar o valor aqui de x. É verdade. Já para a gente poder ganhar tempo. Na terceira linha, o não que é falso. Mas o P também é falso. São iguais? Ok. Isso, o bicondicional, é verdade. Y também é verdade. Então quer dizer que duas coisas falsas podem se juntar e formar uma verdade? Sim. Se nós estivermos nos referindo a esse conectivo aqui de bicondicional, a gente viu pelo macete dele que isso ocorre. E na última linha, o que ocorre com o Z? A não que é verdadeira. Só que a P é falsa. Então, são diferentes? São. Então, o resultado de Z é falso. Conclusão, Z é falso. Ou seja, a nossa resposta é uma sequência de VVF que está na letra D. A letra D, então, é a resposta dessa questão. Então, pessoal, questão tranquila que nós precisamos para resolver. Conhecer o macete, no caso do bicondicional. Então, aprendeu esse macete, você está preparado para resolver questões de raciocínio lógico. Da mesma forma, se não conseguir aprender o macete, você vai ter muita dificuldade. Vamos lá para a próxima questão. É a questão de técnico judiciário do CESP. Né? Uma das bancas mais temidas aí que nós encontramos nos concursos é o CESP. Ele deu uma tabela para a gente aí de P e Q e uma proposição zona composta enorme aqui na frente. Olha só. Um dos instrumentos mais importantes na avaliação da validade ou não de um argumento é a tabela verdade. Só ele está falando aqui em argumento. Se você der uma folheada aí na sua apostila, mais para frente um pouco, você vai ver que nós vamos falar em argumento lá na frente. Então, eu estou cobrando o argumento já agora? Não necessariamente. Porque essa questão você não precisa necessariamente conhecer as definições de argumento para você resolver. E nós vamos fazer aqui, e você vai ver que às vezes você vai pegar uma questão na prova que ela
no seu enunciado ela traga algum conceito que você não conheça. Talvez porque você não estudou ou porque você estudou com outro nome. Mas o que você estudou é suficiente para você resolver a questão, tá? Então vamos lá. Olha só, considere P e Q sejam proposições. E que esse símbolo aqui e esse outro símbolo aqui que nós conhecemos, e esse último, sejam o quê? Os conectores, ou conectivos, são sinônimos, que representam, né, respectivamente, e, ou, e o conector condicional, no caso, o se então. Então, o preenchimento correto da última coluna da tabela verdade acima é. Então, ele quer saber qual dessas alternativas aqui vai corresponder à última coluna, ou seja, essa região aqui da nossa tabela verdade. Então, a gente vai precisar fazer essa tabela verdade para nós podermos descobrir qual será a última linha então, dessa tabela, ok? Então, pessoal, olha só. Vocês estão vendo que essa tabela tem uma lacuna aqui no meio, além da lacuna no final, que é o que ele quer de nós. Então, para nós chegarmos nesse final aí, a gente precisa descobrir esse meio. Então, não tem como a gente fazer sem nós descobrirmos esse meio aí. Ok? Meu notebook apresentou uma mensagem de bateria acabando, eu peço desculpa, mas vamos continuar. Olha só, essa proposição ela tem 3 conectivos, mas o macete que eu trago para vocês é sempre o seguinte: o conectivo principal é o conectivo que está mais, digamos assim, mais liberto, ele não está preso em nenhum, uma estrutura. No caso, nós temos esse condicional que está preso nesse parênteses. Esse O também está preso no parênteses e o único que está fora é o conectivo E. Então, esse conectivo E é o principal. E nós vamos ter que fazer ele por último. Não dá para começar com ele. Então, eu preciso conhecer quem são as suas partes. Eu preciso conhecer quem é esse condicional, quem é esse OU, para depois eu fazer esse E aqui, ok, galera? Então, a gente vai dividir esse espaço aqui em 2 partes. E de cada um dos lados a gente vai fazer uma dessas 2 proposições aí, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o P, então Q. Lembrando, condicional, o macete dele é muito simples. Ele só será falso se ocorrer essa situação aqui, ó. V, então F. Se isso ocorrer, vai ser falso. Tudo que for diferente disso aí, vai ser verdade. Então, vamos lá. P é verdade, Q é verdade. Então, o condicional de P com Q também é verdade. Segunda linha, o P é verdade, o Q é falso. Vejam que isso aqui é exatamente a condição que nós temos para ser falso. Portanto, o resultado aqui vai ser falso. Ok? Continuando. Na terceira linha, o P é falso. E o Q que é verdade. Então, esse resultado também é verdadeiro. Porque está diferente da condição que nós estipulamos aqui embaixo para que ele seja falso. Então, vai ser verdadeiro. Na última linha, os dois são falsos. Também está diferente dessa condição. Portanto, também é verdadeiro. Agora a gente vai fazer o OU, essa segunda parte. Ou P ou Q. Então, nós temos agora o conectivo OU. Esse conectivo, pessoal, ele só vai ser falso quando forem as duas falsas. Tá? Lembre-se, só vai ser falso um conectivo OU. Deixa eu apagar aqui, vocês já anotaram? Só vai ser falso o conectivo OU se as duas partes forem falsas simultaneamente. Ou seja, se tiver pelo menos uma verdade, ele não vai ser falso, vai ser verdade. Então é isso que a gente vai analisar. Na primeira proposição, na primeira linha, aliás, as duas são verdadeiras. Isso é verdade. Tá bom? Lembrando, só não posso ter as duas verdadeiras se eu tiver esse conectivo aqui, que seria o OU exclusivo. Mas esse OU comum que nós temos aí, ele pode sim ter as duas verdadeiras. Na segunda linha,
A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Mas como nós temos uma verdade, vai dar verdade. Na terceira linha, a primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira. Portanto, vai dar verdade também. Agora, na última, as duas são falsas, então o resultado é falso. Agora a gente vai analisar essas duas aqui nessa coluna do E e a gente vai ver o que vai resultar. Lembrando, o conectivo E ele só é verdade quando as duas são verdadeiras. Então eu vou analisar essas duas colunas e se as duas não forem verdadeiras, então o resultado vai ser falso, ok? Primeira linha. As duas são verdadeiras, então aqui vai dar verdade. Na segunda linha, essa aqui já é falsa. Ó. A outra é verdadeira, mas por causa de uma falsa, ele vai ser falso. Lembrando que é o conectivo E que está aqui. Terceira linha, as duas são verdadeiras, então é verdade. Na última linha, a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, portanto, vai dar falso. Então a nossa sequência é VF, VF, nós encontramos na letra D. Então é isso, pessoal. Gabarito letra D. Então, pessoal, estudem bastante. Qualquer dúvida, coloquem no fórum. E Focinho Souza Sobral, você é o próximo. Obrigado.